Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos aqui hoje falar sobre Nicolau Maquiavel, tá? Nicolau Maquiavel, filósofo aí italiano, renascentista, e muita gente fala sobre o cara, muita gente ouviu falar, evidentemente você com certeza já ouviu falar, e a gente sempre relaciona a ideia de maquiavélico a algo do mal, né? No senso comum, na conversa do boteco, né? Qual é a frase de para-choque do caminhoneiro maquiavélico? Os fins justificam os meios. Se passar um caminhão assim com essa frase no para-choque, você fala, pô, esse caminhoneiro é maquiavélico, né? Só que a ideia de Maquiavel, ela... Aliás, essa ideia, melhor dizendo, os fins justificam os meios, isso nunca foi dito por Maquiavel, né? Assim como Darwin nunca disse ou nunca escreveu só os fortes sobrevivem, né? E é coisa que, em via de regra, sobre as pessoas relacionando com as ideias de Darwin. E Maquiavel, né? O que ele é, o que ele representa? Ó, Nicolau Maquiavel é um filósofo típico do Renascimento, né? Um típico homem da Renascença, interessado aí por uma infinidade de campos do conhecimento, pautado evidentemente naquela lógica do que a gente chama de universalismo, né? O interesse por vários campos do conhecimento. Você não pode nunca esquecer que a Renascença, ela bebe nessa fonte do universalismo, do antropocentrismo, resgatando a herança greco-romana, promovendo uma ressurreição consciente do passado, né? E o Nicolau Maquiavel é uma figura interessantíssima. Por quê? Primeiro, né, ele está num contexto muito interessante, que é qual? O contexto da Itália do século XVI, né? E o que era a Itália no século XVI? Ela era uma coxa de retalhos, né, formada aí por repúblicas, ducados, os estados pontifícios que ficavam ao centro, né? Para você ter noção, né, nessa época o Papa Júlio II não usava batina, ele usava armadura, né? Era um cara que usava armadura e tinha um exército, né, evidentemente ao seu dispor, para garantir a hegemonia e a consolidação territorial dos estados pontifícios. Pontifício é aquilo que remete à igreja, né? Então é uma coisa muito interessante você entender. Por exemplo, a Itália, a unificação italiana, ela se dá no século XIX, né? Junto, aí concomitantemente, a unificação alemã. Unificação alemã 1871, unificação italiana 1870, né? Giuseppe Garibaldi e o Conde de Cavour, né, ao norte. E o processo de unificação é para você entender assim, que a Itália é um país, assim como a Alemanha, um país de unificação tardia, né, ao final do século XIX. Então, assim como a Alemanha, o que a Itália era? Ela era, como nós dissemos aqui, usando mais uma vez essa metáfora, uma coxa de retalhos, costurada assim, de forma muito superficial, percebe? Porque cada território possuía a sua dinâmica política, econômica e, acima de tudo, a sua dinâmica do poder, né? Você não pode nunca esquecer que Michel Foucault, lá no século XX, ele fala pra gente que o poder é um espaço abstrato que sempre vai ser preenchido por alguém. E no caso, quem preenchia, né, o poder nessa coxa de retalhos que era a Itália? Se você pega, você tem ali a República de Veneza, a República de Florença, você tem o Ducado de Savoia, né? Você tem o Reino das Duas Sicílias. Então, olha só que doideira, era monarquia, né? Era ducado, era república, tudo naquela bota, né? Que você sabe que eu estou falando, aquele, né? Aquele território italiano. E uma coisa interessante a gente pensar, né, quando a gente fala sobre essa questão do poder, é que o poder ele era exercido pelas famílias, né? Pelas famílias influentes que controlavam a economia por meio, né, evidentemente, da violência, controlavam toda aquela dinâmica social de forma violentíssima. E essas famílias você com certeza já ouviu falar, né? Os Borgia, os Sforza, os Pazzi, os Medici, né? Ou Medici, né? No caso, a escrita. E eram famílias extremamente influentes, eles eram banqueiros, eles tinham ligações com a igreja, né? Por exemplo, Alexandre Borgia foi papa, percebe? Lorenzo de Medici, ou Lorenzo de Medici, o Magnífico, ele foi um dos caras que financiou a fundação da Academia Neoplatônica de Florença, que vai ter à frente aí um filósofo chamado Marcílio Ficino, né? Um filósofo do século XVI, que tem aquele axioma maravilhoso,
conhece-te a ti mesmo, ó linhagem divina vestida de trajes mortais, né? O Marcílio Ficino foi um filósofo do século XVI, responsável pela construção da Academia Neoplatônica de Florença, uma universidade na cidade de Florença, financiado pelo Lourenço de Médici, né? Pelo Lourenço de Médici, o Magnífico, que também financiou, foi um mecenas, né? Foi um cara que bancou as belas artes, financiou durante boa parte de sua vida a figura de Leonardo da Vinci, né? Uma das tartarugas ninja do Renascimento, junto de Rafael, Donatello e Michelangelo, né? Como você bem sabe. Inclusive Maquiavel e Leonardo da Vinci, eles chegaram a trocar cartas, né? Possivelmente chegaram a conversar pessoalmente, né? E tudo mais, na cidade de Florença. E nesse contexto, né, de violência, que é a Península Itálica, quando os Médici chegaram ao poder em Florença, eles perseguiram, né, algumas influências ali, políticas, alguns pensadores, né, etc. E dentre eles Maquiavel, né? Maquiavel foi jogado numa prisão e seus aliados também acabaram sendo presos, né? Quem andava junto dele, evidentemente, os intelectuais, artistas, etc, etc. E ele ficou numa fazenda, depois, né, que ele se livra da prisão, etc., ele fica numa fazenda a uns 11, 12 quilômetros ao sul de Florença. E nessa fazenda, onde ele fica isolado ali, onde ele fica numa espécie de retiro intelectual, vamos colocar assim, ele vai escrever, ele vai se imaginar, na real, dialogando com grandes pensadores do passado. Então as obras dele, elas vão nessa direção, sabe? Como se fosse um diálogo dele com grandes pensadores consagrados no passado greco-romano. Não se esqueça que a Renascença é, acima de tudo, essa ressurreição consciente do passado, esse resgate da herança clássica, da herança greco-romana, da base da civilização ocidental, né? Essa coisa maravilhosa que é o mundo greco-romano. E nesse contexto, é onde ele vai possivelmente produzir o Príncipe, né? Então, assim, acredita-se que ele possivelmente tenha escrito o Príncipe para impressionar, né, quem estava no poder e conseguir, evidentemente, um cargo, né, no governo, né, uma inserção nesse sentido, né? E nessa época ele também escreve algumas peças, né? Ele, na real, ele foi, assim, um dramaturgo de sucesso, né? A peça dele, Mandrágora, ela é encenada até hoje, né? É nessa época do teatro da Renascença, do teatro renascentista, em que, assim, Shakespeare não é do século XVI, veja bem, né? Já é do século XVII, já faz parte do contexto barroco. Ele, Calderón de la Barca, né? Autor daquela peça A Vida é um Sonho. Mas esses caras, eles vão, no teatro do século XVI, melhor dizendo, do XVI, XVII, né? O teatro da Renascença, ele é aquele em que vai surgir aquele termo que até hoje, né, a galera no teatro fala, tipo, desejando sorte um ao outro antes da peça começar. Os atores, né, a equipe, em via de regra, nos bastidores, desejam sorte uns aos outros dizendo merda, né? Então antes da peça começar, fala merda pra você, né? Por que isso? Porque se antes da peça tivesse muito cheiro de merda no teatro, é sinal de que haviam muitos cavalos, né? Muitos cavalos na frente do teatro, né? Evidentemente, e sujando ali a frente do teatro, e quer dizer o quê? Quanto mais cavalos você tem, mais pessoas vão ter assistindo a peça. Então, quanto maior o cheiro de merda, maior o público, percebe? Então vem daí, né, esse termo, né, o de você desejar isso para alguém no teatro, vem do teatro renascentista. Já a obra, né, já a obra de ciência política dele, que é O Príncipe, ela na verdade, ela é um guia prático para o governante que deseja se manter no poder, percebe? Essa que é a ideia por detrás do Príncipe, né, por quê? Ó, o Príncipe foi publicado em 1532, né? E se trata do seguinte, ó, ele fala literalmente nessa obra, quando a gente pensa em algo maquiavélico, a gente pensa em algo do mal, só que não é algo do mal. Maquiavélico é tudo aquilo que é pragmático, beleza? Então pensa nesse termo, não esquece esse termo, pragmático. O que é pragmatismo? Pragmatismo, pragma quer dizer ação. Então qual que é a ideia do pensamento maquiavélico? Não é um pensamento do mal, né? Tem que ser visto de forma pejorativa como algo maléfico, não, de forma alguma.
É pragmático. Como que é? É simples. Ele fala o seguinte: o príncipe, para manter-se no poder, deve aprender a não ser bom. Simplesmente isso. Percebe? Qual que é a ideia? Para o cara se manter no poder, ele tem que separar a moral política da moral religiosa. Tá entendendo? Ele não pode dar a outra face o tempo todo. Ele tem que aprender a ser mal. A ideia principal do príncipe é essa. Maquiavel deixa bem claro, né? Maquiavel deixa bem claro o seguinte, que a ciência política, ela tem que ser o princípio norteador do homem aí da renascença, do homem moderno, né, no caso. Ciência política é simplesmente a ciência da arte de governar, né? Quem havia falado antes sobre isso, antes de Maquiavel, lá no século V a.C., foi o Platão, né? Século V não, perdão, século IV a.C. Por que o Platão fala? Na sua obra A República, ele fala: política é a arte de governar os homens com o seu consentimento. Isso Platão, ó, Platão, abre aspas. Política é a arte de governar os homens com o seu consentimento, fecha aspas. Vem para o século XVI e pense em Maquiavel. A ciência política que ele apresenta é a ciência da arte de governar. Então, se você pensar em Platão, que fala que você tem que, né, governar os homens com o seu consentimento, vem para o século XVI e pense em Maquiavel trazendo à tona uma perspectiva científica para isso. Por quê? Você não pode esquecer que você está passando pelo renascimento da ciência no século XVI. Então você vai ver as relações sociais e humanas sob uma perspectiva científica. O que isso significa? Você vai se desligar dos imperativos da metafísica. Vamos traduzir isso. Você não vai... O que significa, né, você se desligar dos imperativos da metafísica? Separar a moral política da moral religiosa, como a gente acabou de falar. O que isso representa? É assim, ó, vamos pensar numa coisa. O que é moral? Né? Moral vem do latim mors. Mors está associado a hábito, a uma prática recorrente. Todo mamífero social ele tem um código moral intrínseco, percebe? Então a ideia é assim, quando você pensa em mamíferos sociais, por exemplo, filhotes de lobos, quando eles estão brincando de morder uns aos outros levemente, etc., se um deles dá uma mordida mais, digamos, mais incisiva, que vai doer mais, ele é automaticamente excluído da brincadeira pelos outros filhotes, entendeu? Então, assim, isso é a moral. E o que é a ética? A ética é um campo da filosofia que vai problematizar sobre a moral, a moralidade e suas implicações. Então, essa que é a ideia. Então, é assim, a moral, ela é inata. Ela faz parte de nossa programação biológica. A ética é o campo da filosofia que vai problematizar sobre a moralidade, né? Sobre a moral e suas implicações. Então, quando a gente fala de Maquiavel, a gente fala de uma moral secular. Percebe? Esse termo você tem que entender. O que é o secularismo? Olha só uma obra boa para você entender esse termo do secularismo, ó. 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari, o mesmo autor de Homo Deus, o Sapiens, né? Eu vou ler para você aqui, se você me permite, vou ler um trecho. Ó. O que é então o ideal secular? O compromisso secular mais importante é com a verdade, que se baseia em observação e evidência, e não apenas na fé. Os seculares esforçam-se para não confundir verdade com crença. Então, qual é a ideia? Por que a gente fala que a moral, né, do pensamento de Maquiavel é uma moral secular? Porque ele fala o seguinte: o rei tem que separar a sua consciência política da sua consciência religiosa. Ele tem que ser pragmático nesse sentido. Ele, para o príncipe, né, se manter no poder, para o rei se manter no poder, ele é melhor ser temido e respeitado do que amado e respeitado. Porque se você for amado, você pode ser traído. Essa é a grande questão, né? Tipo, só se é traído pelos teus, percebe? Esse é o princípio da dimensão conceitual do que é, né, o pensamento de Maquiavel. Só se é atraído pelos teus. Então, se você for temido, né, e não amado, né, se você for temido e respeitado, em via de regra você não vai ser traído. Essa que é a lógica do pensamento maquiavélico. Então, o rei tem que aprender a ser mau.
Essa é a dimensão conceitual do pragmatismo do pensamento de Maquiavel, né? Então, enquanto uma primeira parte, a gente fica por aqui. A gente vai dar continuidade a esse assunto em torno da obra de Maquiavel, falando especificamente sobre o Príncipe, né, e a relação dele com outras obras aí da filosofia política, tá bom?